Nessa manhã, nós vamos introduzir a 7ª marca de uma igreja saudável, dentro dessa proposta, dessa série de mensagens sobre as marcas de uma igreja saudável. E vamos falar nessa manhã sobre disciplina na igreja. Então, nós já trabalhamos até aqui 6 marcas, e a 6ª marca eu vou só pincelar aqui para que nós comecemos a falar sobre disciplina na igreja. A primeira marca que nós falamos foi pregação expositiva. Falamos que o ponto central da mensagem, o ponto principal da mensagem é o ponto principal do texto bíblico. Ou seja, uma igreja saudável, ela é centralizada na autoridade da Bíblia. Uma igreja saudável tem uma cultura de leitura da Bíblia e mais, de relacionamento com Deus mediado pela Bíblia. Nós lemos não apenas por ler, nós lemos como quem está ouvindo Deus falar na sua palavra. Meus irmãos, Deus fala pela Bíblia. E nós estamos mais próximos de Deus quando lemos a Bíblia dessa maneira espiritual, dessa maneira devocional, porque a gente pode também ler a Bíblia de forma mecânica, e isso não vai produzir vida espiritual na gente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, e nós temos que ouvir não apenas com ouvidos físicos, mas com o ouvido espiritual, ouvir com o coração. Então, pregação expositiva é a pregação fiel, é a mais fiel possível ao texto, porque está submetida ao texto, e leva a igreja a conhecer todo o conselho do Senhor, e não apenas aquilo que o pregador deseja ensinar, porque às vezes o pregador pode ser tentado a fazer do ministério um ministério conveniente, pregar só aquilo que vai agradar, ou só aquilo que ele entende que vai trazer algum benefício para ele, ou vai torná-lo mais popular, ou coisa do tipo. A segunda marca, teologia bíblica, sã doutrina, o ensino correto da Escritura. A história da Bíblia está centrada na história de Jesus Cristo, e a história humana também está girando em torno dessa história central e maior. Então nós ensinamos a Bíblia com uma perspectiva do Evangelho, apontando sempre para a cruz e para a ressurreição, aonde está a nossa redenção. Então, teologia bíblica é uma igreja que tem essa segunda marca, ela é uma igreja saudável, porque ela está preocupada com o ensino correto da palavra. Teologia importa para nós. Amém? Terceira marca, evangelho, o entendimento bíblico, uma noção correta e bíblica do evangelho. O evangelho é muito mais do que falar Jesus te ama, Deus te ama. É muito mais que falar que Jesus salva, cura, liberta. É muito mais, é falar sobre Deus Criador, é falar sobre o homem que pecou e está separado de Deus, e falar sobre Cristo, que é o Salvador. Aí sim, ele sim salvou, nos salvou do quê? Do pecado, da ira de Deus, da morte, do inferno. Mas ele não ficou na sepultura, ressuscitou dos mortos. É ali, na ressurreição, que está a boa notícia do evangelho. Se você não anunciar à pessoa que Jesus ressuscitou, você não pregou o evangelho. E aí sim, meu irmão, você convida, apela para que esse ouvinte responda, dê uma resposta, e a resposta adequada é arrependimento, deixar o pecado, se abandonar o pecado e confiar em Jesus Cristo para a salvação, declarar fé. Declarar que agora você quer entrar num relacionamento com Deus. Você quer, então, viver uma nova vida na presença de Deus em Cristo Jesus. Uma igreja saudável compreende esse evangelho, compreende essa estrutura, e isso orienta tudo que a igreja faz. Nós fazemos o que fazemos com base nessa mensagem central. É a mensagem que nós queremos que todos os visitantes ouçam. É a mensagem que nós queremos compartilhar a todos. É a mensagem principal da igreja. A quarta marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de conversão. Bom, se o evangelho verdadeiro é pregado, a resposta adequada é dada a esse resultado da conversão. Muito mais do que uma decisão pessoal, pontual, muitas vezes movida por emoção, muitas vezes movida por um apelo apelativo, que a pessoa vem e não assume compromisso.
Convertido assume compromisso. Compromisso de seguir Jesus, de ser salvo, de ser alguém que cresce nesse arrependimento, está cada vez mais agora consciente que precisa abandonar pecados e precisa crescer em santidade. Então essa marca é importante para a igreja, porque uma igreja saudável ela é composta de membros convertidos, salvos, que querem crescer na fé, que querem crescer no fruto de arrependimento, que é um fruto digno. Amém, irmãos? Porque se ela tem uma membresia composta de um monte de gente que não é salva, que não é convertida, esse povo não está comprometido com o evangelho, não está comprometido com santidade. Esse povo vai criar problemas no seio da igreja, porque o pecado para essa pessoa não é um problema para que ela tem que resolver. Então ela vai pecar, ela vai agir com rebeldia, ela vai agir com o espírito mal, com motivações erradas, e vai causar problema para a igreja. Muitas igrejas estão doentes porque estão repletas de pessoas que não são convertidas, pessoas que não nasceram nem de novo, não nasceu de novo, não considera a vontade de Deus, a palavra de Deus, não tem vida com Deus, não quer buscar isso, não quer mudar isso, não quer se submeter, e vai trazer problema para o pastor, para a membresia, para quem estiver por perto. E olha, eu vou te falar uma coisa, o cristão é uma bomba relógio prestes a explodir. É por isso que o cristão precisa de pastor, precisa de irmãos. Essa coisa de ser desigrejado não cola, irmãos. Cristo em casa, nem na Rádio Melodia funciona. A não ser que você ache que é só um programa de rádio que você vai ouvir ali um louvor, um culto, uma palavra. Mas Cristo em casa não, irmão. Crente tem que ter igreja. Crente tem que prestar conta a uma liderança. Crente tem que assumir compromisso de comunhão com irmãos. Crente tem que estar aberto a ser ensinado, a ser discipulado e a fazer discípulos. Amém, irmãos? Então essa coisa de, não, eu vivo o meu aqui na minha casa, não existe isso. Nós precisamos da igreja. Igreja pressupõe isso. Estamos aqui no culto, não, as crianças estão sem culto infantil, então elas vão falar comigo. E a gente vai ficar muito feliz, sabe por quê? Porque elas estão na presença do Senhor com a gente. Porque o lugar delas é a igreja. E nós não podemos nos incomodar com a criancinha que está falando, não podemos nos incomodar com um idoso que tem às vezes uma questão física, às vezes vai ficar em pé ali fora, vai sair, vai voltar. A igreja tem que conviver com as suas limitações, com as suas dificuldades e crescer no amor. Eu não posso perder tempo agora repetindo as marcas, né? Então qual é a quinta marca? Vamos avançar. Noção bíblica, entendimento bíblico de evangelismo, evangelização. Então, se eu sou convertido, um grande fruto da minha conversão é o amor pelas pessoas. É o amor. E se eu amo as pessoas, eu tenho que compartilhar com essas pessoas o evangelho. Não dá para eu ver uma pessoa que eu estou vendo ir para o inferno e simplesmente agir como se ela... E daí? Então quem ama não é indiferente. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É quando o outro já inexiste para você. Mas quem realmente tem conversão, o fruto de conversão, quem tem essa vida com Jesus, assumiu esse compromisso de caminhar com Jesus, de seguir Jesus, ele vai querer que as pessoas também tenham esse benefício. Então ele vai querer viver essa prática de evangelização. Isso na nossa visão bíblica aqui é cultural. É mais do que um programa. Porque num programa, irmão, às vezes você vai, vamos dar um exemplo, vamos marcar um evangelismo de rua, vamos todo mundo caminhar. Mas nós sabemos como é que funciona na prática. A pessoa não tem muito costume, não tem muita coragem, não domina a mensagem, não sabe relacionar ali, encontrar. Ela vai ficar ali só olhando, vai ficar na posição de espectador. Se a gente faz um ar livre ali fora, alguém vai sentar, vai ficar lá acompanhando. Não, deixa eu aqui. Mas quando a igreja tem cultura de evangelização, nós vamos além do programa. Talvez a gente não vai ter tantos programas como ar livre. Não que eu não vai fazer, tá? Eu já falei mil vezes que a gente vai fazer. Já temos feito, já fizemos. Culto no lar, ar livre, caminhada evangelística. Eu não sou contra nada disso. Agora, para além, irmãos, quando nós temos uma membresia saudável, as pessoas estão em torno dessa missão juntas. Então nós estamos o tempo inteiro indo a pessoas para evangelizar, e isso nós fazemos em comunidade muitas vezes, e muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja, porque nós sabemos que na nossa igreja o evangelho é pregado. Então nós sabemos que quando elas chegarem aqui, da primeira oração até a última oração, passando pelas canções, pela pregação, tudo está em torno do evangelho. Então a gente sabe que essa pessoa, quando vai e não é crente, ela vai para a nossa igreja para ser evangelizada.
Então nós convidamos. Mas nós também queremos trazer pessoas para a nossa casa, amigos, vizinhos, pessoas que já se abrem a nos ouvir. É muito mais acessível a pessoa que já conhece você, que tem contato com você, do que a pessoa que você mal tem contato. Quando você faz uma caminhada evangelística, um impacto evangelístico de rua, corpo a corpo, às vezes você vai abordar uma pessoa que sabe nem o nome. Qual é o seu nome? Aí para criar uma intimidade. E o teu vizinho, que você tem amizade, muitas vezes não ouviu o evangelho de você. Mas quando a igreja cresce nisso, irmãos, a vizinhança é evangelizada. Sabe por quê? Porque cada membro no seu contexto está consciente que precisa evangelizar. Abre a sua casa para evangelizar. Ou visita a pessoa para evangelizar. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso tem que ser prático, cultural em nossa vida. Nós queremos iluminar. Nós queremos lançar luz. E a luz é o evangelho. A luz é a notícia da salvação em Cristo Jesus. Qual é a sexta marca? Membresia bíblica. É o entendimento bíblico de membresia na igreja. E aqui, eu quero pegar aqui uns minutinhos para poder falar com você, porque nós já tivemos uma mensagem inteira semana passada falando sobre membresia, está gravado no YouTube, quem não ouviu, vá lá ouvir depois. Eu falei na semana passada, eu vou citar só alguns pontos para que nós possamos relembrar, porque essa base aqui, essa marca, ela é uma base para a próxima. Se você não entender membresia na igreja, você não vai entender disciplina na igreja. Esquece. Você vai estranhar. E eu acho, irmão, tenho certeza, que muitas igrejas cometeram erros graves, porque disciplinaram, mas não ensinaram o que é ser membro da igreja. Então você disciplina a pessoa, e muitas vezes uma disciplina até não bíblica. Soube de uma história, não vou contar que a pessoa está aqui presente nessa manhã no recinto, tá certo? Que décadas atrás, a irmã decidiu cometer um pecado grave. Foi à praia. Né, irmã? E foi disciplinada. Isso, irmã? Passou pela disciplina. Foi para o banco ou foi excluída? Ah, foi excluída. Olha que legal. Imagina alguém ser excluído por ir à praia. 1960 aconteceu. Então, assim, vou te falar uma coisa. Não sei se foi 60, tá? 70. Enfim, não importa, né? O que importa é que tem décadas atrás, alguém foi disciplinado. Me mostra na Bíblia que você vai disciplinar alguém por ir à praia. Então, assim, muitas vezes há equívocos. Mas não é porque há equívocos que nós não temos que observar que a Bíblia ensina e orienta sobre disciplina. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então vamos lá. Começamos falando semana passada sobre o que não é membresia. Vamos falar ainda um pouquinho mais de membresia na igreja. O que não é membresia? Citando aqui o Jonathan Lima, no seu livro Membresia na Igreja, como o mundo sabe quem representa Jesus na vida nova, ele diz, se você é um cristão, a igreja local não é um clube, não é uma organização voluntária, onde a adesão é opcional. Então assim, igreja local não é clube, não é partido político, não é ONG. Amém, irmãos? Não existe voluntário numa igreja. Ou você é discípulo, servo, ou você não é nada. Ou você é membro, ou você não é nada. E vou dizer para você, todo membro precisa ser discípulo. E eu lembro que, anos atrás, eu pensava assim, que havia uma diferença entre ser discípulo e ser membro. É um erro, porque a Bíblia fala claramente, em 1 Coríntios 12, versículo 27, que todos vocês são membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, todo discípulo tem que ser membro, e todo membro tem que ser discípulo. E não tem que haver essa dissociação entre conceitos. Ser membro do corpo de Cristo é algo que nós precisamos buscar cada vez mais aperfeiçoar em nossa caminhada cristã. E aí, sobre o que não é ser discípulo, ou melhor, o que não é membresia na igreja, ele fala uma outra coisa interessante aqui, que é o seguinte. Ele fala assim, alguns indícios de que as pessoas têm um pensamento equivocado sobre ser membro na igreja.
Os cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente sem se tornar membros. Inclusive, eu escrevi esse texto e coloquei no grupo da igreja, né? Os cristãos acham que ser batizado independe de se tornar membro. Os cristãos tomam a ceia do Senhor sem ser membros. Os cristãos veem a ceia do Senhor como uma experiência individual e mística para cristãos e não como uma atividade para membros de uma igreja que estão ligados a um corpo vivo. Os cristãos não integram a vida de segunda a sábado com a vida de outros santos. Sexto, os cristãos presumem que podem criar o hábito de se ausentar das reuniões da igreja alguns domingos por mês ou até mais. Tem gente que pensa que pode ser crente da maneira que ele quiser. Tem gente que acha que pode ser crente e tomar a maior parte das decisões da vida. Ele vai falar aqui, mudança de cidade, mudança de casa, de bairro, uma promoção. Gente, olha só. Eu não acredito numa liderança que é controladora, que tem que saber dos detalhes da vida das pessoas. Eu não acredito nisso. Agora, eu também não acredito numa relação liderança-membresia, onde a membresia toma uma série de decisões que vai impactar na comunhão dessa pessoa com a igreja e ela não leva em consideração o conselho e a sabedoria dos seus líderes. Tem gente que acha assim, eu vou fazer um monte de coisa da minha vida. E aí, por exemplo, a pessoa chega na liderança, chega no pastor, fala assim, ó, pastor, vim comentar aqui com o senhor que assim, minha vida, eu estava disponível para servir aqui na igreja, mas agora eu não estou mais, eu não vou mais servir na igreja em nada. Porque eu mudei a minha rotina, mudei a minha vida agora eu não tenho mais disponibilidade para servir mais. Eu não acredito que é saudável uma pessoa pertencer ao corpo de Cristo e não estar disponível para servir, nem que seja uma vez na semana. Pessoas que arrumam trabalhos, arrumam ocupações que vão impedi-las de estar domingo na igreja. Tem gente que normaliza isso. Não, eu estou trabalhando. Tá, você tem que trabalhar. O trabalho é mais importante do que muitas vezes estar na igreja. Só que olha só. Se você não tem uma vida ativa na igreja local, você está comprometendo o teu discipulado. Você talvez não vai crescer espiritualmente. E tem gente que acha que pode faltar quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, e se considerar em comunhão com a igreja. Que comunhão é essa que você não frequenta? Que você não está presente? Está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão? Amém. Estamos falando de membresia bíblica. Esse amém ficou bonito, hein, meu filho? Saiu na gravação. Os cristãos compram casas, alugam apartamentos, tendo pouca consideração quanto a fatores da distância. Gente, congregar importa a logística. Nós temos alguns casos aqui específicos. De gente que está fazendo um esforço, vou usar uma palavra agora aqui, que o pastor, tem pastor que gosta de tirar onda com palavras difíceis, né? Um esforço hercúleo, que vem da palavra Hércules, um esforço, esforço hercúleo. A Vitória faz um esforço hercúleo para congregar aqui, porque ela mora na Malé, irmão. Nós estamos em frente à Cachoeira do Mendanha, ela está a quilômetros e quilômetros daqui. O Uberzinho dela para vir para cá não é menos de R$25, né, irmã? Oi? O irmão Moisés mora em Santa Cruz. O irmão mora em Santa Cruz, irmão? Na Urucânia. Irmãos, não é brincadeira não. Pastor mora em Realengo, já vou me mudar. Gerson vem da Cancela Preta. Diego já está no Magaço. Não tem que se afastar não, irmão, tem que se aproximar. Não é brincadeira. E isso pesa para a nossa comunhão, pesa na nossa rotina, como membresia. Porque se você vai morar distante demais, imagina, não, pastor, vim comunicar, vim só te avisar que agora eu me mudei e eu estou morando no Leblon. Irmão, procura uma igreja lá, que você não vai vir para cá. Não, pastor, eu prosperei, estou na Gávea agora. Tá bom, irmão, agora você procura uma PIB na Gávea, uma outra igreja batista ou qualquer outra denominação que pregue a palavra bíblica, o evangelho. Mas aqui você não vai conseguir mais congregar. Tá certo, irmãos? Amém? Estamos falando sobre o que não é membresia. Eu já falei isso, tem uma mensagem inteira, eu não vou aprofundar hoje de novo, não. E o que é, então? Se eu expliquei o que não é, o que é? A igreja local tem membros, precisa ter membros comprometidos com a frequência, com o amor,
o serviço e a submissão a uma igreja local. Então, de acordo com a Bíblia, membresia em uma igreja local é um compromisso que todo cristão deveria fazer, que inclui frequentar, repete comigo, frequentar. Amar. Servir. E se submeter a uma igreja local. Então, membresia bíblica é essa verdade de que todo cristão assume um compromisso de que frequentar, amar, servir e se submeter a uma igreja local. Vemos isso na Bíblia muito claramente. Nós vemos lá, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, que Deus fala para o povo de Israel: você não deve se casar com aquelas pessoas dali, daqueles povos que são idólatras. A Bíblia deixa muito claro quem é povo e quem não é. A Bíblia mostra que há os de dentro e os de fora. E quando a pessoa entra aqui, ela precisa perceber que existe uma membresia ao qual ela não pertence. Pessoas que têm uma marca de amor, pessoas que têm uma intimidade, pessoas que são amigas, irmãs, são família, estão próximas e conhecem. Temos que caminhar de uma maneira, irmãos, que daqui a pouco, você, crente aqui, somos poucos, então assim, saber o nome de todo mundo. E como é que está a família, irmão? E como é que está o trabalho? Como é que você está essa semana? E as pessoas se relacionam. Não é saudável essa coisa de que eu tenho a minha vida particular, que ninguém tem que se meter. Aí a pessoa entra na igreja, sai da igreja e esconde muita coisa, às vezes boa. Está prosperando no trabalho, mas ninguém sabe. Ou a coisa ruim, está pecando recorrentemente e está escondendo. Então assim, membresia bíblica assume o compromisso de frequentar para quê? Para encontrar. Frequentamos para estar juntos, irmão. Já falei isso aqui numa outra mensagem. A nossa disposição de cadeiras fala muito também sobre a nossa maneira de conviver. Já reparou que nós sentamos geralmente em família? Porque há uma visão de que nós estamos aqui, mas não temos uma relação de família. A nossa família é essa aqui, ó. E por eles eu tenho um amor. Por vocês eu tenho um amor mais fraquinho. Mas Jesus falou que para ser discípulo dele tem que amar ele mais do que a família. E sabe o que é engraçado? Jesus ama cada um que está aqui. E o amor dele por cada um aqui não é menor nem maior. Então você está amando menos quem Jesus ama mais. Jesus deu a vida por cada um que está aqui. Nós temos uma aliança aqui. Em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, irmãos. E nos convida a ser povo dele, família dele. E como é que nós vamos ser família se nós vivemos distantes uns dos outros? Como vamos viver família se é cada um por si? Como se não temos um compromisso de amor? Um amor não que fica apontando o dedo. O amor que não fica controlando. O amor que não fica sujeitando, dominando, oprimindo, difamando, perseguindo. Mas o amor que cuida, que se importa, que serve, que visita, que acolhe, que empresta, sem pedir em troca, que é verdadeiro, que é santo, que é fiel, que confronta o pecado. Como vamos viver isso, irmãos? Se nós estamos distorcendo a visão bíblica da membresia e vivendo uma espiritualidade dentro da igreja sectária, no sentido de você departamentalizar a igreja, no sentido de você ter as suas tribos. Aqui não é o lugar de ter um monte de tribo, onde cada um tem o seu ethos, a sua cultura, e o outro não tem nada a ver com isso. Meu irmão, a barreira foi derrubada. Em Cristo somos um. Se somos um, somos família. Se somos família, a tua dor é a minha dor, o teu sofrimento é o meu, a tua alegria é a minha. E nós precisamos buscar intimidade para que possamos nos amar mais e mais. Amém, irmãos? Quem está ouvindo a palavra do Senhor aqui essa manhã? Vocês estão aí? Já fizeram, viu? Glória a Deus. Membresia bíblica é um compromisso
de serviço. É um compromisso de você não apenas frequentar. Não, o pastor falou que ser membro é frequentar. O que você vai fazer aqui? Você vai servir em qual área? Você vai ser bênção aonde? Não, pastor, só estou aqui para receber. Ah, irmão, você está no lugar errado. Porque no Evangelho, melhor coisa e mais aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, o teu Senhor, aquele que você chama de Senhor, diz que é melhor dar do que receber. Por que você só vai vir para receber? Você tem que vir para dar também. Vem entregar a sua oferta, vem entregar o seu talento, vem entregar o seu dom, vem entregar o seu serviço. Tem gente que nem é membro ainda, né, irmão? Está servindo. Teve um dia que eu olhei para ele, eu falei, rapaz, só pode ser o Espírito Santo para fazer esse irmão Eric ficar aqui de 8 da manhã a 10 da noite, quebrando concreto, irmão. Ainda trouxe 2 ajudantes para furada. Brincadeira, irmão. No bom sentido. Os meninos ralaram aqui também. Mas serviço. Servindo naquilo que sabe fazer, naquilo que pode fazer. Tem a música, tem ensino, tem tantas áreas. Tem áreas que precisam ser criadas aqui para poder servir melhor. A pessoa pode chegar em mim e falar, pastor, como que eu posso servir melhor? Como que eu posso estar mais atuante? Eu quero servir, eu quero ser útil. Eu quero contribuir, pastor, me ajuda a ensinar as pessoas o Evangelho, a evangelizar, eu quero evangelizar, tem alguém para eu discipular, tem alguém para eu ensinar sobre a Bíblia, tem alguém para eu sentar junto e orar uma vez na semana, tem que ter alguém para eu cuidar espiritualmente. Vamos servir, irmão. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, vamos servir juntos. Uma igreja saudável tem essa cultura, tem uma membresia comprometida com serviço, que não está aqui para ser visto, que é uma outra coisa, e não está aqui apenas para ser servido. Ah, esse louvor não ficou legal. Ah, essa mensagem não estava muito boa hoje. Ah, hoje estava calor, hein? Rapaz, hoje que frio, hein? Não tem um aquecedor? Só está aqui para ficar observando e falando, criticando. E aí, meu irmão, o que você vai fazer? De crítico assim, o inferno está cheio já. Vamos ajudar, vamos contribuir. E um compromisso, irmão, de submissão. Submissão. Pior coisa é rebeldia, né? Na igreja. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Todo rebelde é um bruxo. Escandalizou, irmão? Mas é isso mesmo. Pessoa rebelde, pessoa que tu tem uma autoridade, você fala assim, vamos fazer assim, eu não aceito. Ah não, irmão, você não entendeu o que é ser cristão, porque o cristão tem que ter humildade, para ouvir. E nós somos batistas, você percebeu? O culto começou no horário britânico. Gerson pagou um mico comigo aqui, vai sair na gravação. Não, que temos que resolver esse relógio, que não sei o quê. Falei, irmão, olha para o teu relógio aí, no teu celular. Estava no horário certinho, 8h30 da manhã. Nós começamos 8h30, irmãos. Em meses começamos no horário hoje. Aleluia! E a partir de agora vai ser só assim, irmão. A mensagem já está acabando. Então, olha que interessante. Nós chegamos a esse acordo e a esse ajuste porque nós temos um princípio batista distintivo que é autocrítica. Ao longo da semana eu tenho reunião toda semana agora com os nossos ministros de música ali, principalmente o nosso ministro Diego, com o seu auxiliar ali, Jonatas. A gente conversa sobre o culto e tal, e nós decidimos fazer ajuste. Na ordem de culto da manhã, na ordem de culto da noite, e buscando o quê? Melhorias nos processos. E a autoridade, ela tem que ser exercida na igreja. E a membresia bíblica se submete à autoridade. Irmãos, por que é importante isso? Porque uma membresia bíblica apresenta ao mundo o testemunho do próprio Deus. Nós carregamos a reputação de Deus. Então nós exibimos a glória dele. E nós não podemos manchar o nome dele. Nós temos uma grande responsabilidade aqui. Disciplina, então, para a gente poder caminhar para encerrar a palavra. O que é disciplina? Deixa eu te falar uma coisa. Eu toco bateria desde 14 anos. Vou fazer mês que vem 40 anos.
eu só toco bateria com algum tipo de conhecimento, com algum tipo de qualidade, porque muitas vezes eu estive ouvindo quem me ensinava e muitas vezes eu era corrigido na prática do que eu estava fazendo. Não é bem assim, não é assim. Então, qualquer pessoa que quer ser excelente em qualquer coisa tem que ser ensinada e no processo do aprendizado ser corrigida. Calma, crianças, só segura um pouquinho aí esse brinquedo aí. Então, veja só, disciplina na igreja envolve ensino e correção. Igual agora. A gente está fazendo o quê com a criança? Ó, corrigindo. Ou não, ó. Falar, tudo bem, mas ficar jogando carrinho para lá e para cá, não. Vamos parar com isso aí. Viu, crianças? Vamos pegar os bichinhos ali e vamos organizar essa bagunça aí. Isso é disciplina. Se você não corrige uma criança, caramba, como é que Deus faz, né? Na hora aqui da mensagem, as crianças ajudando na pregação, né? Na hora que você está pregando, Deus faz isso. Ó, se você não corrige, essa criança não cresce. Não cresce em sabedoria. A criança precisa entender o que está acontecendo no culto. A criança precisa entender que ela não pode bater no coleguinha na escola, não é isso? Tem que entender que é importante ler o livro, estudar a lição, fazer o exercício. E se a criança cresce fisicamente, na sua cronologia, e não tem a disciplina de estudo, não tem a disciplina de buscar o aprendizado, vai ser um péssimo aluno, vai ser futuramente um péssimo profissional. Se tornar profissional de alguma área. Então, irmãos, se na vida é assim, na igreja não é diferente. Em um sentido amplo, a disciplina da igreja é tudo aquilo que a igreja faz para ajudar seus membros na busca da santidade e luta contra o pecado. Pregação, ensino, oração, adoração corporativa, adoração pública, relações de prestações de contas, supervisão piedosa por pastores e líderes, são todas as formas de disciplina. Então isso aqui que eu estou fazendo agora já é disciplina bíblica. A pregação, o ensino, muitas vezes a correção. Já estamos tendo essa cultura de disciplina. Agora, num sentido mais restrito, a disciplina da igreja é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo. Preste atenção agora no que eu estou falando. Preste atenção aqui, ó. Vocês estão aí? Acorda aí, preste atenção. Em um sentido mais restrito, a disciplina da igreja é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, incluindo a possibilidade de, em uma etapa final, lá no final, excluir um cristão confesso da membresia da igreja e da participação da ceia do Senhor, por causa de um grave pecado sem arrependimento. Mateus capítulo 18, versículo 15, vamos abrir. Mateus 18, versículo 15. Vamos lá. Acompanhe comigo o texto. Se o seu irmão pecar contra você, então está falando assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, isso aqui está num nível de relacionamento privado. Exemplo, se o seu irmão pecar contra você, está acontecendo entre eu e Jonatas, não envolve mais ninguém. Se o problema aconteceu entre eu e ele, o que Jesus vai falar para a igreja? Vá e repreenda-o em particular. Significa você jogar no grupo do Zap, falar com mais 3, 4 pessoas, significa isso? Ou você resolver entre você e ele? Então é você e a pessoa. Disciplina bíblica. Vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou a seu irmão. Como quem está dizendo, se ele se arrepender, a disciplina acabou. Corrigiu, a pessoa segue. Ensinou, corrigiu, mostrou, apontou, a pessoa se convenceu, resolveu. Mas, versículo 16, se não ouvir, leva ainda com você ou 2 pessoas para que, pelo depoimento, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas. Então você pode chamar uma pessoa, estou aqui, eu e o Jonatas, tivemos um problema. Conversei, confrontei em amor. Ele não se arrependeu, não quer mudar, não reconheceu o pecado. Não, fiz isso e vou fazer de novo. Então tá bom. Diego. Ou também, Diego e Gerson. E aí vai eu e Diego, ou vai eu, Diego e Gerson. Jonatas, olha só, a situação é essa. Meu irmão, por favor, reveja, se arrependa. Não vou mudar.
O texto está falando lá, se você não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Para quê? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão. Então saiu do nível particular e chegou agora num nível um pouco menos particular e um pouco mais público. Mas ainda não é público totalmente. Ainda não envolveu a igreja, entendeu? Ainda envolveu 2 ou 3 pessoas. Eu e mais 2, eu e mais 1. Para que a questão seja decidida. Agora, versículo 17. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Irmãos, Jesus fala, então você começou no particular, não resolveu? Traz uma ou duas testemunhas para que fique 2 ou 3 ali para resolver. Não resolveu? Leva à igreja. Eu vou trazer aqui um acréscimo, que não está aqui, mas que não é errado, que faz parte da sabedoria bíblica. Você pode confrontar, por exemplo, eu tive um problema com o Gerson. Confrontei ele em amor, ele não aceitou. Eu posso chamar o Rafael e a Leila. Ele não aceitou? Ao invés de já levar isso para a igreja, leva para a liderança. E não é errado. Levar a autoridade da liderança, pastor, está acontecendo isso aqui, ó. Tentei resolver com 2 irmãos aqui, mas o irmão resistiu, não quer mudar. Então vamos chamar para o gabinete. Todos os envolvidos, vamos conversar para resolver. Se a pessoa não aceitar, leva à igreja. Isso não é errado, é sabedoria bíblica. Por quê? Porque o pastor ele tem autoridade para ser mediador de conflitos. E a melhor coisa que nós podemos fazer numa situação como essa é buscar os melhores meios, os meios que possam evitar ao máximo expor a pessoa publicamente, entendeu, irmão? Isso é para preservar essa pessoa, é amor. Disciplina grava essa frase aí, disciplina é um ato de amor. Repete comigo, disciplina na igreja é um ato de amor. Nós nunca fazemos por justiça, sem anistia. Nós não fazemos por vingança. Nós não fazemos porque fulano errou, tem que ser excluído. Esse sentimento é arrogante. Nós fazemos sempre buscando que essa pessoa se arrependa. Nós queremos ela no corpo. E se ela sair, nós vamos sangrar, nós vamos chorar. Nós vamos sofrer, porque nós amamos. Ou não, irmãos? Então essa coisa de... Irmão, foi para a praia, sai daqui. Está excluído, hein? Que bom que não te proibiram nem de vir à igreja. Ainda tem esse ponto, tá, irmão? Na disciplina bíblica, nós excluímos da ceia. Nós excluímos da membresia. Nós não excluímos do culto. Nós não excluímos Pelo contrário, nós recomendamos que a pessoa continue congregando para que, quem sabe, o evangelho chegue de novo ao coração, o Espírito Santo quebre a barreira do coração, essa pessoa se arrependa e nós tenhamos o privilégio, a alegria de restaurar a nossa comunhão com essa pessoa e confirmar novamente a profissão de fé dela. Porque a igreja, entenda uma coisa, quem confirma que você é cristão não é você por você. Deus deu as chaves do reino para a igreja, não foi para você. Você não pode dizer por aí, você não pode se batizar, você não pode jogar lá no mar da Copacabana e falar assim, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pá, se jogar lá, e voltar e falar, pronto, sou igreja, hein? Não é assim, Deus deu a chave do reino para a igreja, quem tem que te batizar é a igreja, quem tem que declarar que você é cristão é a igreja, e quem tem que muitas vezes no caminho não reconhecer porque você não está dando fruto, é a igreja. Outra coisa, eu não posso chegar aqui, não, eu fui aceito como membro daqui, mas agora já estou sabendo que eu vou ser excluído porque eu não quero abandonar aqui o meu vício. Eu não quero abandonar aqui, sei lá, o meu negócio ilícito. Eu não quero abandonar aqui, entendeu? Não sei, o meu relacionamento fora do casamento. Mas eu descobri que eles vão me excluir, porque vão levar para a assembleia. Tá, então eu vou mandar uma carta de exoneração. Não, eu agora não sou mais membro dessa... Não. Se nós aceitamos você como membro, nós que vamos, então, te excluir como membro daqui. Mesmo que você mande carta, mesmo que você fale que tem que sair, não, você não sai. Nós que falamos que você não pode mais conviver aqui como membro. Pode conviver como alguém que vai frequentar. Amém?
Porque nós temos a chave, irmãos. A gente liga e desliga no céu e na terra. A gente confirma a tua profissão de fé, mas a gente também pode falar, ó, nós não podemos mais confirmar. Por quê? Porque a tua vida não condiz mais com um cristão salvo. Isso significa que nós vamos fazer caça às bruxas aqui? Não, pelo contrário. Porque a igreja é lugar de pecador. E não é porque você viu alguém errar que você vai achar que tem que pegar, ó, pastor, estou sabendo que fulano... Disciplina começa no privado. Irmão, essa postura não foi condizente com a palavra de Deus. Irmão, vou me arrepender. Resolveu. Não, por mim tudo bem. Com um cigarro de maconha na mão. Irmão, chama 2 ou 3 testemunhas. Chama 2 ou 3. Não vou parar. Leva a liderança. Pastor falando, digo eu não, Senhor. Liderança tratou, vai levar para a igreja. E se a igreja confirmar, essa pessoa não poderá participar da ceia. E não será membro. Ou seja, não vai participar da vida da igreja. Mas não vamos fazer isso com alegria. Isso não é uma coisa boa. Isso não dá prazer, entendeu, irmão? Só dá prazer para quem não ama. Mas deixa eu continuar aqui. Vai ter que ser parte 1. Disciplina parte 1. Eu preciso, igreja, que você entenda membresia e disciplina, porque são para mim as principais marcas, além da pregação expositiva e do evangelho. São as marcas principais de uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem entendimento bíblico de membresia e de disciplina. Vamos voltar aqui? Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 5. E já vamos encerrar. Primeira Coríntios capítulo 5, do 1 ao 5. Olha o que o texto bíblico diz. Ouve-se por aí entre vocês que entre vocês existe imoralidade. Olha bem para o texto, irmão. Chegou o apóstolo Paulo, porque assim, olha lá, ouve-se por aí que entre vocês. Esse ouve-se por aí dá a entender o seguinte: isso não é mais segredo. Isso está acontecendo no meio de vocês, e vocês não fizeram nada. Ouve-se por aí, está todo mundo falando já, que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem no mundo às vezes tu vê um negócio desse. O que é? Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, um pecado grave. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado, olha aí, que deveriam ficar tristes, e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês em meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, e aqui carne é a natureza pecaminosa, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos parar aqui. Então Paulo, aqui é o inverso de Mateus 18. Aqui o pecado não está no nível particular, está no nível de conhecimento público. Então, nem todo pecado é tratado da mesma forma. Vocês estão aí? Assim como não há essa coisa de pecado é pecado. Calma. Cada pecado traz sua consequência. Não vem você dizer para mim que uma pessoa que cometeu uma omissão de uma informação, que pode ser um ato pecaminoso, é equiparado a um assassino que mata a sangue frio. O pecado tem consequência. E dependendo do pecado, existe uma forma de disciplina. Nesse caso, esse pecado era gravíssimo e de conhecimento público. Então Paulo, ele já está partindo do momento final que Jesus fala em Mateus 18.
já levou a igreja e tem que se fazer o que tem que se fazer. Essa pessoa não se arrependeu. O que Paulo está dizendo é, olha, vocês têm no meio de vocês uma pessoa que está no relacionamento e assim, vocês não trataram de resolver. Vou dar um exemplo prático aqui na igreja. Não de um caso da igreja, mas um exemplo prático. Nós estamos aqui já há 5 meses, sabendo que um irmão aqui da igreja, ele assaltou um banco. A gente está aqui e está tipo assim, ele está ali cantando, ó. Quando tem assembleia, ele levanta a mão e vota. Na hora da ceia, ele pega a ceia e come. Encontramos ele, e meu irmão, tudo na paz? E a gente sabe que a Land Rover dele, e a gente sabe que o passeio que ele fez semana passada para Cancún foi com esse dinheiro do banco. Ainda fala assim, meu irmão, rapaz, tenho inveja dele. Nós já sabemos que ele roubou um banco. E não fazemos nada. É exatamente isso que aconteceu aqui. Com outro pecado. O povo está ali, o jovem está ali, ó. Todo mundo sabia. Olha lá o fulano que dorme com a madrasta ali. Olha lá, aquele jovem ali, ó. Aquele jovem ali é perigoso, hein? Rola até piada. Ou seja, uma igreja anestesiada. Porque quando você faz isso, você não ama essa pessoa. Quando você vê alguém no pecado, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tu vê a pessoa, tu encontrou um irmão daqui da igreja no bar bebendo. O que é mais fácil? Espalhar por aí fofoca ou ir lá na pessoa e falar para ele, meu irmão, vem cá, chega aqui. Você não pode viver assim, você está escandalizando o nome de Cristo. Você não pode se expor, não pode expor a igreja dessa forma. Você precisa mudar. Amém, irmãos? Quando a igreja não faz isso, a igreja não está amando. Aí essa pessoa... Vem, Jonatas. Aí essa pessoa, porque não é confrontada, não tem a possibilidade de se arrepender. Paulo já percebeu que a situação estava tão grave, porque assim, a pessoa não quis se arrepender. O que ele fez? Entrega a Satanás, porque essa pessoa já está servindo Satanás. O rei dela não é Jesus. E com esperança que o Espírito seja salvo, ou seja, entrega para o mundo, para que haja de repente mais esperança que essa pessoa faça igual o filho pródigo, caia em si e volte. Paulo está amando esse pecador. E a igreja que permite que alguém viva no pecado e não seja confrontada em amor, ela não está amando. Por isso ela não vai ter saúde. Eu vou parar por aqui. Semana que vem, parte 2. Amém, irmãos? Tem muita coisa para falar. Amém? Calma aí, deixa eu parar a gravação aqui, rapidinho. Quero te ouvir, tá? Irmã Isa está de longe falando, não vai sair na gravação. Eu vou parar a gravação e a gente, em nome de Jesus, semana que vem a gente continua. Amém, irmãos? Amém. E você que está no YouTube não vai ouvir a irmã Isa porque ela está de longe, mas nós vamos ouvir aqui. Membresia é assim mesmo, né? Tem que estar presente para ouvir, não é isso? Deus abençoe nossa vida em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aqui essa manhã? Amém.